Wilson, você sabe que o mito da caverna, né, de Platão, sempre nos traz muitos ensinamentos. Ele foi muito feliz com aquela alegoria. Ele trouxe muitas imagens, né, que nos ajudam a pensar muitas coisas. E eu gosto, você sabe disso, há muitos anos, de brincar com a palavra que somos todos perturbados. Pelo menos todos nós deveríamos ser. Porque só nessa agitação que nós evoluímos. Ao pensar na caverna de Platão, o mais perturbado foi aquele que conseguiu se libertar das correntes e sair da caverna. Ele se perturbou com aquela posição que ele estava. Ao se perturbar, ele foi buscar a luz. Achou a luz, não foi buscar a luz, ele foi buscar fora da caverna, ver o que tinha do lado de fora. E encontrou a luz. Veja que a perturbação é algo necessário para a gente sair de uma zona de estacionamento que nós encontramos na nossa mente, na nossa vida. Schopenhauer fala assim, o caos é criador, né? É através do caos que eu crio, é através do caos que eu transformo. No Espiritismo também nós podemos pensar assim? Somos todos perturbados? É interessante quando a gente coloca o caos nessa posição, porque aparentemente tudo que nós queremos é dar ordem no caos. A gente quer estabelecer uma ordem. O caos não é seguro. Eu tenho medo do caos. Meu mundo tem que estar sob controle. Todas as coisas organizadas. Cada coisa no seu lugar. Mas será que no universo é assim realmente? Qual é a ordem do universo? Eu me lembro, Alan, de ter assistido uma aula um tempo atrás em que o professor, um padre da igreja ortodoxa, desenhou no quadro alguns pontos, todos enfileirados, em linhas e em colunas. E ao lado ele fez um outro desenho de diversos pontos espalhados sem nenhuma ordem. E ele perguntou, naquele momento, qual daquelas duas figuras revelava uma ordem, uma ordenação. E é claro que todo mundo apontou para o quadro em que os pontos estavam alinhados em colunas e em fileiras. Aí ele perguntou, quando você olha para o céu, o que é que você vê? As estrelas todas organizadas em colunas e em fileiras? E aí a gente pode compreender, né, que a ordem que nós esperamos não é a ordem divina. A ordem divina tem uma outra lógica. E é interessante que a gente vai lá no começo da filosofia grega, da filosofia não, da cosmogonia e da teogonia grega. E para eles tudo começa no caos. O caos é o início. E o surgimento de todas as divindades são como forças para ordenar o caos. Vem Gaia, depois Eros, demonstrando o nosso desejo de dar ordem nesse caos. E a gente continua fazendo isso até hoje. Mas veja que tudo começa no caos. O caos é o início do movimento. O surgimento dessas divindades, dessas forças, se baseia na necessidade de ordem que o caos impõe. Nesse sentido, o caos seria um elemento estruturante, como eu li recentemente no seu artigo. Um elemento estruturante e essencial na composição humana, na nossa busca por ordem, na nossa busca, o espiritismo, ao invés de ordem, vai falar, porque o espiritismo não é positivista, né? Ele busca uma explicação científica para as coisas, mas ele não é positivista. Kardec não era positivista no sentido de Augusto Comte, mas ele vai buscar uma evolução que também reflete um desejo de ordem. É muito interessante porque a gente... Por que será que a gente entrou nessa? Será que é uma falácia? Será que é uma necessidade? Buscar a evolução é buscar ordem. Será que isso é uma verdade, uma necessidade humana? Ou será que nós, de alguma maneira, encontramos na ordem um equilíbrio que nos descansa? Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu sou agitado e sou obrigado a sair daquele lugar. Até que horas? Eu vou ficar agitado o tempo todo? Não, eu vou querer achar uma paz. Em algum lugar eu acho uma paz.
Só que aquela paz que eu encontro, ela é um ponto de chegada ou eu só estou tomando ar por uma nova partida? Na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Mas essa frase ela não vem do nada. Ela é uma frase positivista. E é uma frase contra-revolucionária. Porque, nesse sentido, a revolução seria uma desordem. Revolução seria você pôr abaixo as instituições, por exemplo, de um Estado, para dar uma nova ordem, uma nova organização. Então, a ideia positivista é que você só pode alcançar o progresso dentro da ordem. Mas será que essa ordem, ou essa paz que você mencionou, não é uma paz e uma ordem que nos mantém no mesmo lugar? Vamos voltar para o seu exemplo da caverna de Platão. Será que aquele indivíduo que conseguiu se soltar, se ele se submetesse à ordem, qual era a ordem ali? Ficar aprisionado nas sombras. A ordem ali é que eles ficassem aprisionados nas sombras, que continuassem ali. O que seria uma reforma nas condições ali, sem desordem? O que seria uma reforma? Talvez eles pudessem pleitear, vamos dizer que eles tivessem ali uma alimentação por dia. Talvez duas. Vamos Talvez pleitear... uma corrente mais comprida para ele ter um pouco mais de liberdade de movimento. Exatamente. Então, isso seria manter a ordem primeira. Mas o que ele fez? Ele rompeu a ordem. É como um senhor de engenho chegar dentro de uma senzala e falar para os escravizados que ali estão: olha, nós temos uma grande evolução a partir de agora. A partir de agora vocês não vão mais dormir na terra, vocês vão dormir sobre um monte de palha. Poxa vida, isso é uma evolução, mas a ordem se manteve a mesma. O que é o caos numa situação como essa? É a revolta, é a fuga, é a organização em quilombos, em sociedades diferentes daquela. Então veja, o caos, sim, nesse sentido, é necessário para que para alcançarmos mudanças profundas na estrutura. Então, o caos é um fator mobilizador. A força propulsora do universo é o caos. Essa é a ideia do Big Bang. Pode ser que a gente ainda, né, mude essa visão de mundo com o tempo ainda, mas ela ainda é, de uma certa maneira, aceita como um ponto inicial das coisas. Hoje já tem alguns pontos discordando dessa ideia, mas vamos manter isso como um ponto de partida, pelo menos da reflexão do mundo, é o caos. Agora, nós não precisamos viver no caos o tempo todo. Nós precisamos viver perturbados. Essa é a minha defesa. O que é uma pessoa viver perturbada? É uma pessoa viver agitada. Ela não é que ela tem que estar na ansiedade, aí é um outro nível da perturbação, é uma perturbação da perturbação. Mas é aquela perturbação de não aceitar as ideias prontas, dela ser crítica, dela ter um estado crítico, talvez um estado dialético, como diria Hegel. Talvez eu escutar as teses e não aceitar de pronto. Eu sou um perturbado, então eu escuto a tese, vou confrontar a minha tese, para chegar numa nova tese que não é a síntese, é só uma nova tese, esperando uma outra antítese para que eu continue nessa dinâmica dialética da vida. Eu preciso estar perturbado para permitir que a dialética atue sobre mim, me transformando cada dia mais. Ou seja, eu tenho que ser afetado. Estou lembrando aqui da frase Like a Rolling Stone, né, do Bob Dylan, pedra que rola não junta limbo, ele vai dizer, né? ou seja, a água parada, ela vira pântano. Apodrece, cheio de bactérias, fica um lugar pútrido, mal cheiroso. Sem dúvida. Já o rio que corre, que flui, que tem movimento, e é dessa perturbação que a gente está falando, desse movimento constante. Não falamos de uma perturbação no sentido pejorativo da palavra, mas sentido daquilo que não está perene, imóvel.
esperando, né, algo acontecer, não, mas daquele que está se movimentando, que faz parte, que está dentro desse fluxo, que faz parte desse fluxo, desse rio caudaloso, que podemos chamar esse rio que é a fonte da vida, que é o amor de Deus. O amor de Deus que é essa fonte caudalosa. Eu vou lembrar aqui de outra referência musical aqui, do Raul Seixas. Ele tem uma música que chama A Fonte. Ele vai falar, eu conheço bem a fonte que desce daquele monte. Né? Essa fonte que jorra durante o dia, durante a noite, que inunda todas as criaturas. Ele fala do amor de Deus, né? Que jorra dessa fonte. E essa fonte, ela é contínua. Diante dessa fonte, nós podemos ser condutores, onde nós recebemos esse amor, essa água viva que Jesus se refere à samaritana no poço, a água que você bebe e nunca mais vai ter sede, e você deixa esse fluxo passar. Veja, se você tentar segurar esse fluxo, esse caos aparente, você vai criar uma represa, você vai criar um pântano. Quando a gente para de ficar perturbado sobre as coisas do mundo, a morte está chegando. Que não seja a morte física, porque a morte física é claro, a gente percebe, mas seja uma morte viva, uma morte no pensar, uma morte no criticar, uma morte no achar que chegamos no melhor do mundo e não podemos mudar mais. Quando você fala sobre quando você deixa de se incomodar, de se perturbar, você morre, é impossível não lembrar de um personagem que eu sou fã. Um personagem não, de um autor que eu sou fã, Ariano Suassuna. Tem muitos vídeos dele no YouTube e eu me divirto demais com a energia que tem aquele homem, que tinha aquele homem e que continua tendo com certeza aquele homem onde quer que ele esteja. Um eterno perturbado, né? Autor de O Alto da Compadecida e de outras tantas histórias. Um provocador, né? Provocador. E até o último dia de vida, em suas entrevistas, com um humor, né, afiado, uma pessoa adorável. É essa perturbação que nós nos referimos. É a perturbação do artista. O artista, ele é perturbado, é ele que produz essas obras magníficas que a gente tem na nossa história. A maioria foram produzidas por artistas considerados perturbados. Vamos aqui lembrar Van Gogh, Salvador Dalí, Pablo Picasso. Na música nem se fala. Eu citei aqui Raul Seixas, você tem Cazuza, você tem Fred Mercury, você tem tantos outros que contribuíram tanto para a nossa música. Aqui na MPB, você tem Djavan, Milton Nascimento, Gilberto Gil, criticado por algumas posturas, todos eles em certo momento da vida criticado pelo que fizeram. Caetano Veloso, quantas críticas receberam. No entanto, todos perturbados, que produziram muito. Imagine se nós não tivéssemos essa perturbação. O que seria a nossa sociedade? O que nós seríamos hoje? Sobre o que estaríamos falando hoje, Alain? Então eu falar com uma pessoa perturbada é um elogio. É um elogio. Falar que alguém, você é perturbado, é ótimo. Significa que você não está sentado sobre uma pedra, né, imóvel, diante do mundo que passa ao seu lado, simplesmente como um espectador. Não, mas o mundo te incomoda. E é isso que no Espiritismo nós encontramos, em Allan Kardec nós encontramos, um homem extremamente incomodado com a realidade em que ele viveu. Um homem que não aceitava aquela realidade. Um homem que pergunta ao Espírito de Verdade sobre as condições sociais das pessoas, porque ele via a pobreza, e a pobreza o incomodava profundamente. Ele queria saber se a pobreza era natural, era a ordem de Deus, se aquilo fazia parte da ordem de Deus. Ele dizia não. A resposta que ele recebeu foi que não, que a pobreza é causada, a miséria é causada pela própria sociedade. Então, veja o quanto ele estava desconfortável com a situação do mundo. Agora, hoje, trazendo para o nosso mundo de hoje, a exemplo de Kardec, como eu posso olhar para o nosso mundo e naturalizar as guerras que estão ocorrendo, naturalizar os genocídios, naturalizar os comportamentos que a gente vê que apoiam a violência em todos os seus sentidos contra determinados estratos da sociedade? Nós temos que nos afetar com isso. É o que Leonardo Boff vai chamar de santa raiva. É a raiva que moveu
Jesus naquele momento contra os vendilhões do templo. É a raiva da pessoa que não aceita a injustiça. Isso é ser perturbado. E essa perturbação que nós nos referimos é o oposto da acomodação. É porque o acomodado ele vai tendendo ao apodrecimento. Natural, igual nós citamos da água, do parada. Esse apodrecimento natural que a gente pode suscitar em nós vai acontecer no momento que eu achar que tudo me basta. Me basta o que eu sei, me basta a minha vida, ou ainda pode ser para aquele que quer impor uma ordem social a todo custo. Né? A pessoa que quer impor uma ordem social a todo custo não tem ideia do que é isso. Porque se nós impusermos uma ordem a todo custo, essa ordem não vai ser natural. Porque o universo não é natural em ordem. Ele é natural desordenadamente, como o exemplo do seu professor que falou dos céus. Então, a desordem natural do universo deve ser a desordem natural da nossa visão do mundo. Não no sentido de eu não buscar métodos para estudar, não no sentido de eu não respeitar algumas normas sociais. Nós somos seres sociais e precisamos conviver em sociedade seguindo alguns acordos coletivos. Mas nós não precisamos, ao seguir esses acordos coletivos, concordar com a posição que nós estamos no mundo, concordar com as coisas como elas estão. Eu não preciso concordar. Eu devo discordar quando eu achar que aquilo não é mais suficiente para mim. Essa desordem necessária é o que eu chamo quando nós falamos somos perturbados. Quando eu disse no início que Kardec não era positivista, o que eu queria dizer é que ele não defendia uma evolução baseada nessa ordem e nesse progresso. Ao contrário, nós encontramos na obra de Kardec, de forma clara, a menção às revoluções. Ele explica que a evolução ocorre a partir de revoluções, um tipo de evolução que ocorre de tempos em tempos a partir das revoluções. Então ele vai mencionar que as pessoas que já alcançaram algum grau de evolução, de entendimento, elas vão se juntando e elas não aceitam mais a realidade como está. Então ocorrem as revoluções morais, no sentido de se destruir as antigas instituições que moldavam as pessoas para se enquadrarem numa sociedade, a fim de que novas instituições surjam, formada por homens e por mulheres, por seres humanos com uma visão de mundo diferenciada. Então, veja, isso que eu estou citando é Allan Kardec. Quando ele fala de revoluções, mas aí você pode me perguntar, você está dizendo que Allan Kardec defende revolução armada? Não, é que quando falamos revolução, a primeira coisa que vem em mente é isso, a revolução armada. Mas Mahatma Gandhi não conduziu uma revolução na Índia sem dar um tiro, sem disparar um único tiro. Não conseguiu libertar um país do jugo da Inglaterra. Poderíamos falar que Gandhi também era um perturbado. Sim. Ele se perturbou com a maneira que o indiano era tratado. E ele foi beber da fonte do conhecimento inglês, através do estudo que ele fez na Inglaterra, e ao voltar de lá ele fala assim, não, isso não dá para ser mais desse jeito, isso está numa ordem que a Inglaterra quer impor para nós, que não é saudável para nós que moramos aqui. Está errado. Nós não podemos ser sujeitados à Inglaterra. Nós temos que mudar essa ordem. E ele vai promover, através de muitas greves de fome que ele fez, vários protestos pacíficos, ele é reconhecido pela maneira de agir pacífica. E aqui nós não estamos falando que a revolução precisa ser armada, briguenta. Que a gente pensa logo na Revolução Francesa, né? Já pensa na guilhotina. Na guilhotina, nas mortes. Não é esse o caminho. Não, a revolução é de mudar um status quo
que quer te manter numa mesma posição a vida toda. Então, a realidade me incomoda e eu não posso aceitar que a realidade continue desse jeito. Então, como a gente pode contribuir para mudar? Primeiramente, adotando uma postura, né, mental diferente, uma visão de mundo diferente. Né? Ser perturbado, nesse sentido, é isso. É estar submetido à sua influência sobre mim. Né? O que você fala me afeta de certa forma, me perturba, me tira do estado de inércia quando você fala alguma coisa. Então aquilo tem que me afetar. Porque é assim que a gente evolui. Lembra da escuta ativa, da escuta com sentimento? Então, agora, se eu simplesmente acreditar que você está lá, mas você não me afeta de forma alguma, a nossa relação não tem nenhum sentido. Porque a nossa evolução, nosso aprendizado é social. Nós aprendemos e evoluímos socialmente, nunca individualmente. Talvez a palavra perturbado no passado foi apontada para pessoas que incomodavam o social. Porque quando a gente vê um morador de rua, ele incomoda o social. Por isso que você ou o ignora para que você não se perturbe, ou você se perturba e perturbado tem que fazer alguma coisa. E será que a hora que eu ignoro a ele, será que no meu inconsciente eu também estou ignorando a ele? Ou será que aquilo me machucou de alguma forma, ficou marcado em mim e eu não estou pensando? Eu estou escolhendo não pensar. Eu coloquei embaixo do tapete, né? Você está escondendo aqui. Escondi embaixo do tapete, do meu inconsciente. Do seu inconsciente. Agora, isso mas vem à tona uma hora. Emerge, uma hora vai emergir. Uma hora aquela poeira vem. A culpa vem. A culpa, na forma de culpa. De várias maneiras. Aí trauma. De trauma, de várias formas, né? Então, como eu posso viver num mundo sem estar perturbado? Será que eu realmente nunca sou perturbado? Será que tem alguém no mundo que consegue viver sem se perturbar com nada? O pensamento é um exemplo de perturbação. Muito claro. Muito claro. Tente por um instante organizar os seus pensamentos de forma que você não pense em nada. Tente, por alguns instantes. Esse seria o processo de meditação. Lembrando que a gente não está criticando meditação. Podemos fazer um outro programa falando da importância, do quanto enriquece, dos benefícios que traz pra gente. A gente só fez uma menção de que a meditação, nesse aspecto, fazer uma meditação simplesmente para que eu encontre a paz interior e me desligue das coisas do mundo, não é um bom caminho. Esse é o Não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Ao contrário, o objetivo nosso é aumentar a interconexão, a interdependência, porque essa interconexão, interdependência, chamada de solidariedade por Emile Durkheim, né, o sociólogo, é o que dá a liga à sociedade. Uma sociedade é tão forte quanto a ligação que tem entre os seus indivíduos, que é a ligação da solidariedade, segundo ele. Agora pense, por um momento, tente organizar seus pensamentos, tente pensar numa coisa só. Você não consegue, porque existe um caos interior que é natural da forma como o seu cérebro trabalha, como se fosse necessário para o seu cérebro estar atento a muitas coisas e ser afetado por muitas coisas ao mesmo tempo. Hoje eles estão até buscando especialistas generalistas que conseguem abarcar muitos conceitos para poder resolver algumas coisas. Então o generalista ele abarca muitas visões de mundo e ele consegue ser mais abrangente nas soluções dos problemas. Assim, todos os espíritos vão se tornando especialistas em todas as áreas. Eu imagino que Jesus seja um especialista em todas as áreas. Nós não o chamamos de médico. De almas. Médico de almas. Médico de corpo. Será que ele não entende de corpo também? Ele entende como que ele sarava as pessoas, como fazia um paralítico andar, um cego enxergar. Exato, ele entendia da física também. Da física do que estava por ali. Não só da metafísica, mas da física. Da física. Então, exato. Veja que... Aquele momento em que ele cospe, pega uma substância na terra, faz um barro e passa no olho da pessoa e volta. Ele estava usando alguma substância que ele sabia que tinha ali na terra daquele local, misturou com a saliva dele para poder... Veja que então a perturbação é um estado necessário para a evolução. Jesus era perturbado? Nossa! Ele foi acusado de quê? De corromper as pessoas através de ideias que eram mentirosas. Né? Sedição. Sedição é você inflamar o povo. Veja, inflamar, fomentar uma revolução contra a ordem.
que queriam ver mantida. Exato. Mas era uma ordem de contenção, porque existiam várias culturas ali se misturando, né? Os romanos, os judeus, né? Os hebreus, vamos falar assim, para falar, né? E mais os povos que habitavam aquela região, que não eram nem hebreus nem romanos. Então havia uma confusão ali de línguas, de culturas naquele momento ali. Só que aí o romano de um jeito, o hebreu de outro, criou bolhas para que aquela vida fosse mantida daquele jeito. Era o jeito de sobrevivência daquela bolha. Então, quando aparece alguém e começa a confrontar essa bolha, começa a bater na bolha, agitar, começa a sair, querer sair da caverna, ele é um perturbado. Fora... Tá perturbando, tá agitando. Tá agitando. Toma cuidado, viu, Alan? A gente pode ser cancelado aqui, né? De chamar Jesus de perturbado. Se fizer um recorte da nossa fala e não ver tudo que nós falamos, pode não ficar compreensível, né? Talvez sim. Mas eu tô falando com o maior amor. Eu amo a Jesus e a todo o trabalho dele. E me associo a ele nessa perturbação. Sim. Acho que é necessário a gente se agitar um pouco para as coisas não ficarem como estão. Porque eu não me contento como as coisas estão. Não. Essa é uma pergunta que eu sempre faço. O que Jesus faria em meu lugar? Será que Jesus ficaria em cima do muro, diante das questões sociais que nós temos? Será que ele diria assim, não, olha gente, não vamos nos envolver, as coisas vão se acertar, né? Deixa assim, futuramente tudo vai dar certo. Será que é assim? Ou será que ele ia se colocar contra a realidade como está? Ele já fez isso. Ele, como nosso modelo, já deixou isso vivido e documentado para a gente. Qual é a dúvida da nossa posição? Tá lá o exemplo. Não falamos que ele é o nosso exemplo e guia, né? Estamos usando ele como exemplo e guia em nossa vida? Esse mês nós estamos fazendo, nós brasileiros, uma campanha muito grande sobre a violência masculina sobre a mulher. Exato. Quantas famílias se mantêm desse jeito através de uma violência? Não é essa família que a gente defende. A gente defende a família, mas a gente defende uma família transformada, não a mesma família que nós tínhamos há algumas décadas e alguns séculos atrás. Muito pelo contrário. Uma família baseada no patriarcado, onde o homem podia trair, podia ter outras mulheres, a mulher tinha que se calar, tinha que aceitar. Nada disso é aceitável hoje. Isso é uma visão progressista. Como que eu posso me colocar no campo do conservadorismo, Alan, se eu defendo que a família tenha que progredir também? Agora, só por curiosidade, quem cunhou esta frase, Deus, Pátria e Família, foi o ministro de publicidade de Hitler, Goebbels. Foi ele que matou os 6 filhos, quando a Alemanha perdeu a guerra, ele envenenou os 6 filhos e se suicidou junto com sua mulher. É essa família? É ele que cuida da família. É assim? É assim que se cuida da família? Como que eu posso levantar esta frase de novo? Olha a força disso, Alan. Como eu posso levantar esta frase, escrever num cartaz e ostentar esta frase, Deus, Pátria e Família, sabendo da origem dessa frase, de quem escreveu e de como terminou. Das consequências que esse movimento levou para o mundo, para tanta gente. Nós temos que pensar um pouco antes de falar. Nós temos que pensar um pouco antes de agir. O pensar é estar perturbado. É não se acomodar com o que você compra pronto. Muitas pessoas aceitam o que vem. Nós não queremos que vocês aceitem, quem está nos ouvindo, nem o que nós estamos falando. Queremos a crítica. Queremos que você vá lá nas nossas postagens e fale, não concordo. Aliás, nós queremos incomodar. A gente quer incomodar mesmo. Isso, por isso que a gente se chama sem censura. Nós não queremos essa censura. Nós não somos nem a censura, nem o ponto de vista único. É um ponto de vista que só deve servir para motivar a sua perturbação, motivar a sua movimentação, agitar o seu pensamento para que você o reorganize, o reordene. Aceitar nós como um ponto da dialética, mas não como uma síntese, nunca. Nós queremos que o pensamento seja dinâmico, que ele seja
pensado e repensado. E não se assuste se daqui a alguns programas nós viermos aqui falarmos coisas completamente diferentes que estamos falando, porque é nessa dinâmica que nós vivemos, não é, Wilson? Vou citar novamente o Raul, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, eu prefiro ser um perturbado do que uma pessoa congelada. Perturbado, graças a Deus. Perturbado, vou vivendo. E assim vamos conduzindo as nossas ideias. Obrigado Obrigado, mais meu uma amigo. vez, meu amigo perturbado. Perturbado.